você tem a palavra, coloque a mão na sua palavra. Se que não tem, coloque sobre o coração. Meu Pai, fala conosco. Que nascer a terra, da carne, do sangue, mas tudo enviado, direcionado, revelado através do teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, pela tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém, Deus. Diga glória a Deus. Marcos 9:14. A cura do jovem o quê? Possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o soldavam. Então ele interpelou os escribas: que é que discuteis com eles? E um da multidão respondeu: mestre, trouxe meu filho possesso e o espírito mudo, e eles, onde quer que o apanha, lançam-o por terra e ele espuma, e ria os dentes e vai desviando. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Igreja, observe que um pai desesperado foi até quem? Primeiramente o discípulo do Senhor Jesus. Quando a pessoa está no desespero, né, ela procura todo tipo de ajuda, não. O que ela puder pedir ajuda, ela pede. Observe que esse pai desesperado foi o quê? Até o discípulo, mas não puderam o quê? Ajudar aquele homem. Não pôde o quê? Resolver a solução daquele o quê? Daquele homem. Tem pessoas que ao invés de procurar Jesus primeiramente, a pessoa primeiramente ela quer buscar um recurso humano. A pessoa primeiramente quer bater várias portas, mas deixa de buscar Jesus o quê? Por último. Então, aquele pai primeiramente, ele o quê? Desesperado, chegou a ter o discípulo, ele não puderam ajudar. Mas por que não puderam ajudar? Versículo 19. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando que vos sofrerei? Igreja, entenda algo. Hoje em dia tem muitas pessoas sofrendo. E a pergunta é: por que as pessoas sofrem? É porque as próprias pessoas querem sofrer. Por causa do quê? Incredulidade. Porque tem pessoas que ela quer mudar de vida, sabe que Jesus muda, mas não quer mudança. E eu falo isso por experiência própria. Essa semana entrou um rapaz aqui chorando, o senhor de idade, senhor, não sei poucos anos. Que minha mãe, o sonho dela é que eu pare de beber, eu não consigo, não tem como. Eu fui, orei, peguei uma água que eu tenho aqui, consagrada, orei novamente, vi a ele, orei por ele, mas o senhor tem que vir, porque somente a oração não vai te libertar 100%, o senhor tem que vir, o senhor tem que buscar. Cadê ele? Cadê esse homem? Como outras pessoas, quer dizer, a pessoa ela quer mudança, mas não quer mudar. E outra, Jesus ele nunca vai libertar alguém se a pessoa não quer ser liberta. Jesus nunca vai transformar alguém que a pessoa não quer o que ela transforma, mas eu vou vir a mim. Todos vós estão aqui cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, e darei descanso para vós o quê? Para vós. Quantas pessoas estão cansadas de sofrer? Jesus manda, vem até o quê? Até a mim. Por que esse pai foi até Jesus? Porque ele já estava cansado. Ele já estava cansado, porque o sofrimento do filho é do pai e da mãe. Isso não. A mãe pode ter um pai, a mãe pode ter uma saúde, uma boa saúde, mas se o filho for doente, vai preocupar. Não adianta. Pai e mãe vai preocupar com seu filho. Então, a dor do filho era do desse pai. Então, ele diz: só a geração incrédula, até quando vos sofrerei? A pessoa sofre até o dia que ela quiser. Porque ele deve a pessoa tomar atitude. A partir de hoje eu não vou sofrer mais. Sabe por quê? Eu vou buscar Jesus.
Ele disse: se eu for até ele vai me enviar o quê? Ele vai me enviar meu fardo. Ele vai o quê? Ele vai me dar descanso. Então eu quero isso para a minha vida. Aí a pessoa diz que está sofrendo, que não aguenta mais, que não suporta mais, sabe que Jesus liberta, mas a pessoa de fato não quer ser liberta. Por causa do que? Da incredulidade. Então aquele pai já estava o quê? Cansado, chegou no teu limite. Porque quando a pessoa de fato ela quer mudança, ela o quê? Ela já vai buscar a pessoa certa. O Senhor o quê? O Senhor Jesus. A qual, olha, entenda isso. Jesus, ele não adianta a pessoa procurar em outro meio, em outro lugar, em outra pessoa, não adianta. Pode ser especialista. Observe. Por exemplo, está acontecendo terça-feira aqui, né? Com as obreiras aqui, a gente conversando sobre questão de medicamentos. Sabe que remédio é droga, né? Remédio, a pessoa sente uma dor, aí a pessoa vai tomar aquele remédio, a pessoa, toda dor que tiver, quer dizer, absorve o remédio. Remédio é droga. Aí a medicina sabe uma coisa: depressão não tem cura de forma nenhuma, é espiritual. Aí a medicina coloca remédio, e a pessoa coloca a dose mais forte, mas em vez de fazer bem, está fazendo mal para a pessoa, porque não tem cura espiritual. Não adianta um medicamento, não é. A pessoa está prejudicando a sua própria saúde. E a pessoa vai tomando remédio. Minha esposa no passado teve depressão, mas foi depressão que ela não saía de casa, era escuridão total, ela realmente foi depressiva. Mas remédio não adianta. Aí a pessoa é viciada. Não tem recuperação. Vai lá, a pessoa não vai ser liberta. Quem liberta é Jesus. Ele fala: vinha, igreja, é só ir até ele, vinha até ele. Mas o ser humano sofre porque quer. Porque Jesus não morreu em vão. Deus não deu Jesus para morrer a favor da humanidade, para sofrer de forma nenhuma. Então Jesus chega para aquelas pessoas e fala assim, em 19: então Jesus lhe diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu vos o quê? Sofrerei. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Sabe? Jesus está à prontidão, da mesma forma que ele levantou Pedro quando Pedro se afundou. Jesus está assim, para todo mundo, por ser qualquer tipo de ser humano. Jesus só quer que a pessoa clame para que ele possa erguer a pessoa que está sofrendo. Jesus está esperando a pessoa buscar ele, somente isso. Jesus está assim, para todo mundo, eu não aguento mais sofrer, Jesus, mas se buscar ele, ele vai levantar. Jesus, qualquer tipo de ser humano, Jesus está da mesma forma. Quando Pedro se afundou, Jesus estava pronto já para erguer Pedro. Então Jesus está com a mão estendida para qualquer ser humano fora da terra, aqui, principalmente os que estão sofrendo. Então as pessoas sofrem por causa da incredulidade. Imagine, desde criança, o menino, o diabo tentou matar o menino desde criança. Observe aqui, versículo 20: e trouxeram, quando ele viu Jesus, espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, e revolvido se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde o que a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o quê? O matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, o quê? E ajuda. Então esse homem chegou no seu o quê? No seu limite. Todo ser humano chega no limite, não tem como. Todo ser humano, uma hora a pessoa cansa de sofrer. Porque muitas pessoas tiram a própria vida porque cansou de sofrer. Mas tirar a própria vida nunca será uma boa opção, não. Mas porque tem pessoas que tirou a própria vida porque cansaram de sofrer. A incredulidade não deixou buscar Jesus. A incredulidade não deixou de se chegar a Jesus. Então o que? A pessoa tirou a própria vida porque não suportou mais o sofrimento, a dor. Igreja,
Jesus está o quê? À disposição para qualquer tipo de ser humano, principalmente os que estão o quê? Sofrendo. Não importa, mais de 30 anos, 50, 100, não importa o tempo de sofrimento, ele liberta, ele transforma, ele restaura, ele arranca enfermidade, arranca vício, ele arranca todo tipo de enfermidade. Para isso que ele morreu. Não tem enfermidade, não tem sofrimento, não tem nada que é maior do que quem? Do que o Senhor Jesus, não o próprio diabo maior que Jesus. Está igreja? Sabe que você não sofrer é o que? A incredulidade. E esse homem, né? E ele, observe pelas palavras que ele declarou, no 22, e muitas vezes lançado no fogo e na água para o matar. Igreja, imagine só, o pai e a mãe viveu o filho, é algo para querer matar o filho e não poder fazer nada. Quer dizer, o filho sofrendo, olhando e não poder fazer nada para tirar o sofrimento do filho. Imagina o desespero deste pai, a qual viu o menino na beira da morte, quase morto, e não pôde fazer o quê? Nada. Igreja, entenda algo. A força espiritual, eu não sei se alguém já viu, principalmente em televisão, quando alguém dentro de casa, iniciado, o pai e a mãe pegou, fez uma prisão dentro de casa e prendeu para não sair. Isso resolve? Claro que não. Porque a prisão é espiritual, não é física não. Aí prendeu, né, fez ali tipo uma cadeia mesmo, mandou ali fechar ali, e ainda prendeu ainda a algema ali, quer dizer, botou cadeado no pé para a pessoa não sair, não fugir. Isso não adianta, porque é espiritual, e a nossa luta é no mundo que é espiritual. Só podemos vencer o momento que oramos, o momento que nós o quê? Se achegamos a Deus. Então, de repente a nossa família pode estar no sofrimento, mas a única forma de vencer é nós crer, e segundo o quê? Buscar quem? Buscar a Deus. E a todo momento que ir até o Senhor Jesus, crer o quê? Crer, ter a certeza que Ele está o quê? Libertando, transformando, mudando, e crer que Ele está o quê? Com a mão estendida para quem? Para a nossa família. Tem igreja? Versículo 23, alguém respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou por lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta o quê? De fé. Igreja, aquele homem, ele já tinha se esgotado. Aquele homem não tinha mais o que? Esperança alguma de ver o seu filho, que desde infância o que? Viveu naquele sofrimento. Tem igreja? Não importa o tempo do sofrimento, da dor, Jesus liberta o momento que a pessoa crê, invoca e confia nele. Quer dizer, aquele homem, ele se esgotou, chegou no teu limite. Já pensou se ele matasse o seu filho e depois se matasse? Mas ele o que? Ele teve que a oportunidade de encontrar quem? O Senhor Jesus. Nós também temos. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, e o nome dele está o quê? 3. Nosso meio está aqui nessa noite. Vimos hoje aqui para buscar quem? Para buscar o próprio Senhor Jesus. Então, observe que esse homem já chegou no teu limite. Igreja, não podemos o quê? Chegar no limite. Não podemos esperar chegar o quê? No limite. Sabe, alguém que está sofrendo não pode o quê? Esperar chegar no seu limite. Não, porque Jesus é o nosso meio. E Ele continua libertando, continua transformando. Versículo 25. Vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai de jovem, e nunca mais torne o quê? A ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu.
Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele o quê? Se levanta. Na igreja? Não tem espírito imundo que o quê? Que não resista a quem? O Senhor Jesus. Não tem enfermidade, não tem vício, não tem nada. Quer ver? Eu vou dar outro exemplo que eu dei quase aqui agora. Por exemplo, a pessoa é a que quer trabalhar. Aí a pessoa consegue um trabalho, mas ela quer trabalhar, mas ela está escolhendo. Não está achando trabalho, porque trabalhar quando acha um, escolhe se vai ou não vai trabalhar. Da mesma forma que eu falo aqui, em questão que a pessoa é ser liberta, mano, busca libertação, transformação, mudança. Então a pessoa fala, ai, como eu quero trabalho, a pessoa, pai, tem um quintal para você capinar e eu vou nada, rapaz. Aí, ó, tem ali uma casa para você faxinar, mas a casa é grande, tem quatro quartos, três salas, tem 7 banheiros. Deus me livre lá, mas a pessoa quer trabalhar. Então a pessoa quer, mas quando acha, sabe onde que encontra, a pessoa não quer. Então, eu volto a repetir, a pessoa sofre porque quer, por causa da incredulidade. Aí Jesus, né, o Espírito saiu. Aí vem no versículo 28, os discípulos ficaram curiosos, né? Falou, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? A minha igreja, os discípulos usaram quem? O nome do Senhor Jesus. Tenho certeza disso. O discípulo falou, em nome do Senhor Jesus, saia. Em nome do Jesus, saia o Espírito que não saiu. Igreja, entenda uma coisa. O diabo, ele teme o nome do Senhor Jesus. Mas entenda outra coisa, não é suficiente. Se a pessoa não tiver uma vida, o quê? Uma vida voltada para quem? Para Deus. Uma vida que a pessoa, o diabo, ele só sai uma vida, o diabo só, ele recebe autoridade da pessoa, uma pessoa que tem intimidade com Deus, ele sabe quem tem e quem não tem. Uma pessoa que é íntima de Deus, quando a pessoa orar no nome de Jesus, não tem diabo, não tem capeta, não tem enfermidade, não tem depressão, que fique. Então os discípulos usaram o nome do Senhor Jesus, mas o Espírito não saiu, não obedeceu quem? Os discípulos. Que vergonha, que decepção. O discípulo que andava com Jesus não conseguiram. Sabe por quê? Versículo 29, que Jesus disse, ó, respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração, o quê? E jejum. Igreja, qual necessidade Jesus precisava orar e jejuar? Nenhuma. Mas ele deixou o exemplo. E a nossa luta é no mundo espiritual. E as armas é o quê? Oração e jejum. A nossa luta não é bater boca, discutir e agressão física, não. É o quê? Oração e jejum. É a pessoa orar, é a pessoa jejuar e dizer, agora estou preparado, agora eu vou começar o quê? Lutar no mundo espiritual a favor da minha casa, da minha família, do meu casamento, pelos meus filhos. Eu estou preparado, estou revestido, eu vou o quê? Eu vou lutar. A Bíblia não manda ser revestido da armadura, sim ou não? Ser revestido da armadura. Para o quê? Para ficar firmes contra a cilada de quem? A cilada do diabo, contra as setas. Na igreja, oração e jejum é o que? É a nossa arma. Para o quê? Para vencer o nosso inimigo, o que? O diabo, os espíritos malignos. Então, sem essa arma, pode esquecer, nunca vai vencer. Não é desconcordando de religião, mas não é fazer sinal de cruz. Não é a pessoa pegar a Bíblia, chega pela poeira, botar no Salmo 91, não é isso não. É o que? Somente pela oração e jejum. Não tem diabo, capeta, depressão, enfermidade, que o que? Resiste à oração, jejum, e o nome de quem? O nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem nada que o que? Resista. Então, ó,
A pessoa ela sofre até o dia que ela querer. Porque a pessoa diz, a partir de hoje eu vou buscar, a partir de hoje eu vou perseverar. Ou a partir de hoje, em vez de eu ficar no meu quarto chorando, eu vou dobrar meu joelho e vou chorar para quem? Para Jesus, pedindo força para Ele. Pedir para Ele me fortalecer, para me renovar. Vai ser a mesma coisa. Tu quer ficar o quê? De repente chorando no quarto, a pessoa não dorme, não fica chorando. O que vai adiantar chorar? O que vai adiantar ficar sem comer? Não adianta de nada. Mas o quê? Em vez de ficar sem comer, abre o jejum. É melhor, não, eu estou sem fome, então pronto. Então, em vez de estar sem fome, vai orar, vai se alimentar um pouco e vai o quê? Ajude o útil ao agradável, vai jejuar, vai orar. Quer o quê? No temor que existe, igreja. E através da nossa perseverança, oração, jejum, o diabo não vai o quê? Não vai encostar, não vai tocar na nossa família. Ele pode até querer, mas como ditado, querer não é o quê? Não é poder. Ele pode até chegar um centímetro perto, mas não vai tocar. Nem um fio de cabelo sequer. Se nós o quê? Orarmos o quê? Jejuarmos. E o quê? Crer em quem? No Senhor Jesus. Então, sabe? Quando você vê alguém sofrendo, chega para ele e fala, vai buscar Jesus que mudou a tua vida. Mas não é possível. Mentira, porque não quer, realmente não quer. Eu falo isso por experiência própria. Pessoas, olha aqui por mim, foi feita a oração, eu não faço nada, mas é a fé que faz, Jesus que faz. E a pessoa, eu já pensei em vários casos. E cadê essa pessoa? Cadê? Não quer, não, porque a pessoa não quer. Mas onde é que ela quer tomar atitude? Rapaz, Zaion, eu vou mudar de vida, eu estou cansado de sofrer, de chorar, então eu vou mudar de vida. Eu vou quem? Eu vou dentro do Senhor Jesus. Eu vou cultuar, eu vou buscar quem? Eu vou buscar Deus. Eu vou o quê? Quando tiver a presença de Deus, eu vou me entregar de corpo, alma, espírito, eu vou adorar como nunca adorei, eu vou buscar, eu vou chorar na presença de Deus. Porque chorar, por chorar é um choro igual, não adianta nada. Mas o choro, quando você chora dentro do Senhor Jesus, a lágrima que você derrama, essa mesma lágrima que você está sendo em você, a lágrima que vai te fortalecer. Na vez de quem? Na vez de Deus. Igreja, vamos o quê? Usar a ferramenta e não vamos deixar o quê? Que o diabo, ele pode vir até contra nós, mas que ele não podemos ser atingidos por ele. E nunca podemos. Eu não consigo jejuar, então ótimo. Só pode ficar assim fazendo doido. Eu preciso jejuar poucas horas. Jejum se puder, mas não deixe de orar por nada. Ore e ore. E não tem nenhum mal que vai o quê? Que vai existir. Você vê alguém sofrendo, entenda uma coisa. Deus é mau? Não, Jesus é mau porque a pessoa não quer. Igreja, o diabo, ele entra na vida da pessoa e ele destrói tudo. Jesus, ele diz o quê? Se abrir o quê? Eu vou entrar e vou cear, eu vou me alegrar com Jesus. Jesus, ele vai na porta, ó. Então, se a pessoa abrir o coração, ele entra para cear, para se alegrar com a pessoa. O diabo não. O diabo, ele já vai roubando tudo, destruindo tudo. Então Jesus não é como o diabo. Não, Jesus espera a pessoa se abrir para ele, para entrar, cear, fazer morada, o quê? E o principal de tudo, mudar a vida da pessoa para vez o quê? É a vez por toda. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Ó Santo Espírito. Palavra essa do frio da carne, do sangue, mas sim direcionada, transmitida pelo Santo Espírito. Assim nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Diga amém. Diga glória a Deus.